Olá para você que está acompanhando o Sábado Log. Hoje é a segunda entrevista da série especial que estamos fazendo nesse mês de outubro, do Outubro Rosa. Mulheres que lutaram, que lutam contra o câncer de mama. Eu já estou aqui com a Vanessa. Quero agradecer primeiramente a Ariane Porto, que me deu entrevista e foi ao ar no dia 7 de outubro, na semana passada. Ela que me indicou a Vanessa para dar entrevista. Primeiramente, um prazer, muito obrigado, é um prazer te conhecer e se apresente para todo mundo quem você é, o seu nome, qual que é a sua profissão, que lugar do Brasil que você mora. Bom, eu tenho um nome comprido, meu nome de ladrão de cavalo, Vanessa Regina Vieira Pluton. Tenho 53 anos, nasci na cidade de São Paulo, bem próximo do Marco Zero, nasci ali no Hospital Pérola Byton. Sou funcionária pública estadual e uma mulher comum, como tantas outras, filhas de mãe solo, uma mãe negra, nascida na Bela Vista, aqui em São Paulo. Trabalho no Tribunal de Justiça. E, como tantas outras mulheres, fazendo os meus exames normais, né, os exames anuais, encontrei o câncer. Bom, a primeira pergunta então é a seguinte: quando você descobriu, qual foi, como que você reagiu, como que foi a sua reação? Bom, então nós estamos falando de há 5 anos atrás, eu estava com 47 anos, né? Foi nos meus exames regulares anuais, mas foi um período muito complicado da minha vida, porque eu estava há 3 meses casada, eu casei em dezembro, no dia 21 de dezembro, do ano anterior, e em fevereiro, no dia 8 de fevereiro, veio o resultado dos meus exames anuais. Num primeiro momento, eu descobri um câncer de útero, um câncer raro, era uma mancha no fundo do meu útero, de uma densidade, de uma cor rara, que caberia uma cirurgia, e nisso faltavam os demais exames de mama, normais que a gente faz. Quando eu me assustei no primeiro momento com o de útero, porque eu nunca tive nada, então foi bem complicado. Aí nós marcamos uma cirurgia, que seria uma cirurgia simples, à época, porque ela teria que fazer a cirurgia e, ao mesmo tempo, fazer uma biópsia para poder entender que tipo de câncer seria. Então, a estratégia naquela época era de ir para a cirurgia, já fazer uma retirada desse tecido e mandar para a biópsia. Na pior das hipóteses, eu voltaria para retirar o útero. Era essa a estratégia que ela achava melhor. No dia da cirurgia, chegou os meus exames de mama, exatamente no dia. E como ela era a médica que me acompanhava, ela abriu os exames, eu estava na sala de cirurgia. Eu falei assim, doutora, não vai esquecer não, tem meus exames aqui e tal. Tava assim, até aquele momento, sabe quando você está bem? Quando eu estava entrando na anestesia, ela falou assim, quando você acordar, a gente vai ter que conversar. E aí, foi a última coisa que eu lembrei. Quando eu estava no quarto, ela segurou a minha mão e falou assim, Vanessa, a partir de agora, você tem que encontrar um outro médico. Aí ela pegou e falou assim, você está com câncer de mama. Eu voltando da anestesia. Meu mundo caiu, porque assim, era o útero e a mama. E aí começou um outro processo. Eu ainda me recuperando da cirurgia do útero, tendo que buscar um médico para mama. E ela me disse, faça isso de uma maneira urgente, porque me parece que ele é muito mais grave do que eu encontrei no útero. E aí você começa aquela busca, porque é muito engraçado. Apesar de eu ter plano particular, né? Plano de saúde, você não tem nenhuma referência. Não tem um encaminhamento, não tem um lugar onde você vai e eles te encaminham para algum lugar. Você fica meio que por sua conta e risco, né? E aí eu tentei buscar um médico, me deram uma referência de um médico de um hospital famoso aqui em São Paulo, onde os famosos vão e tudo mais. Fui atrás desse médico, que eu prefiro não referir ao nome dele porque ele não merece. Cheguei nesse médico,
e entreguei os meus exames para ele, e eu ainda estava com a hemorragia da cirurgia, minha cirurgia ainda não tinha sido cicatrizada, e com toda aquela emoção, né? Ele simplesmente abriu os meus exames, pegou e falou assim, vai para a salinha ali do lado. E aí ele catou uma caneta, riscou todo o meu seio, depois me deu um papel assim, tipo, se vira para você poder tirar isso, sentou na mesa dele e falou assim, então, na minha opinião é o seguinte, a gente arranca, ele usou essa palavra, a gente arranca esses seus dois seios, porque eu já estou acostumado com isso, porque eu tinha em um seio só, né? O exame demonstrou câncer em um só seio, que é no esquerdo. Ele pegou assim, a gente arranca esses dois aí, porque eu já estou acostumado, sabe? A gente faz operação em um, aí depois vocês voltam aqui, querem que a gente dê um jeito, a gente não vai dar jeito, a gente já tira os dois, porque aí aparece problema. E além disso, você tem umas mamas pequenas, né? Então a gente já coloca uma mama melhor sobre isso, a gente coloca silicone e tá tudo resolvido. E eu lembro que eu fui a essa consulta sozinha, porque meu esposo, à época, estava trabalhando na África, estava trabalhando no Congo, em Brazzaville. Eu estava já sozinha, e ele me falando aquele negócio, aí eu ainda falei assim para ele, mas eu não estou entendendo, não era em um só, uma só mama, porque ainda estava em choque, né? Ele falou, mas assim, sempre transmite um para o outro, tudo mais, depois vai para o pulmão. Ele falou, é uma longa história, não preciso. Sabe o que que é? Eu também tenho que viajar no dia 7. Ele pegou e falou assim, então você decide logo aí se você quer ser operado ou não, tá bom? Ele catou todos os meus exames, juntou assim e entregou na minha mão. Você decide. E eu fiquei assim, eu falei assim, mas não é assim, eu acabei de passar por uma cirurgia. Ele pegou e falou assim, olha, já disse para você, você decide. Eu tenho outro paciente a atender. Eu fiquei nessa, saí de lá assim, absolutamente desesperada. Sabe quando você vai para a rua e você nem lembra mais em que rua você tá? Eu não conseguia sair do lugar. Aí eu liguei para uma amiga, desesperada, chorava assim, rios. Liguei para Fátima, uma amiga, e falei assim, Fátima, eu nem sei onde eu tô. Ele falou que eu vou ter que arrancar os dois seios, ainda colocar silicone, eu nunca vi isso, não sei o que está acontecendo. Ela falou assim, onde você tá? E eu falei, eu não sei nem que rua eu tô. Menino, foi assim, ela falou assim, entra num táxi e vem para minha casa. E eu falo com o motorista do telefone para você vir para minha casa. E foi isso que eu fiz, eu tomei um táxi. Dei o telefone para o motorista de táxi e falei assim, olha, ela vai falar para você para onde eu tenho que ir. Mas assim, fiquei absolutamente fora da caixinha. Nisso eu liguei para uma amiga que é enfermeira, de um grande hospital aqui, ela era enfermeira do Hospital São Paulo. Eu falei, Andrea, pelo amor de Deus, me ajuda. E contei o que eu estou te contando agora. Ela pegou e falou assim, Vanessa, se acalma, eu tenho algumas amigas em alguns hospitais e eu vou ver o que a gente pode fazer. E aí ela conseguiu para mim uma consulta, porque naquela época você poderia fazer isso, hoje parece que mudou um pouco o sistema. Marquei uma consulta no Hospital AC Camargo. E graças a Deus foi assim, quem acabou me atendendo nessa consulta foi o doutor Juan, que é o titular da cadeira de mama do hospital. Aí eu consegui uma consulta com ele uma semana depois, e foi o melhor atendimento da minha vida. Eu cheguei lá extremamente assustada, a Andrea foi comigo nessa consulta, e eu contei o que aconteceu comigo, como eu contei agora para você. Ele ficou em choque, ele levantou, me deu um abraço e falou assim, aqui você não vai passar por isso. E tinham dois residentes com ele. E ele pegou e falou assim, se um dia eu souber que vocês fizeram isso com uma paciente, eu pessoalmente vou mandar caçar a, a licença de vocês para vocês estarem nessa área, porque isso não se faz. E aí ele pegou e falou assim, Vanessa, nós vamos cuidar de um. Ele falou assim, o que eu tenho para te dizer, ainda bem que você veio para cá para o hospital. Depois da entrevista, né, você faz uma entrevista com ele, ele falou assim, o seu câncer, ele é raro e agressivo. Você teve uma grande sorte de ter feito no laboratório onde a pessoa que fez o seu exame, a profissional que fez o seu exame, foi muito detalhista, porque ele é muito pequeno. E por ele ser muito pequeno, a gente tem uma grande chance de sucesso. Ele falou assim, eu não posso te garantir sucesso, porque câncer, ele é uma doença muito atípica das demais, mas o que eu posso te dizer, a gente tem grande chance. E no seu caso, como você tem uma mama densa, eu só vou entender mesmo o que aconteceu com o seu seio depois que eu abrir.
os exames, uma mama densa, que é o seu caso, você quase não tem gordura, ele falou assim, podem ser enganosos, e a gente só acaba sabendo o que aconteceu quando a gente abre, né? Então, assim, aí eu peguei e falei, eu falei assim, o quanto isso é grave, esse câncer que eu tenho? Ele pegou e falou assim, olha, eu tenho 30 anos de profissão, eu vi esse câncer 2 vezes na minha vida, uma quando eu era residente e agora que eu estou tratando de você. E aí você, né? Aí eu falei para ele, olha, acabei de passar por uma cirurgia, eu ainda tô com hemorragia. Ele pegou e falou assim, então a gente vai cuidar dessa hemorragia, porque você não pode ir para cirurgia com hemorragia. Então eu tive que dar um tempo até a cicatrização da minha cirurgia do útero, que eu parasse de ter uma hemorragia, e a minha hemorragia também era emocional, né? Cuidando disso. E aí eu fui começar a fazer os meus exames para mama. Enquanto eu estava fazendo os exames para mama, tem um exame que é bem idiota, que é uma chapa do pulmão, para saber como seu pulmão tá. Na chapa do pulmão, eu descobri que tinha um câncer no pulmão do lado oposto, que não tinha nada a ver com a mama, né? Tinha um tumor no lado direito, a mama do lado esquerdo, e um não tinha relação com o outro. Aí o doutor Juan parou tudo, me chamou um especialista, que é o doutor Jefferson, de câncer do pulmão, e eles vieram analisar o meu câncer. E aí eles resolveram fazer a seguinte estratégia: nós vamos operar primeiro a mama, aguardar um pouco, depois a gente opera o pulmão. Até mesmo porque eu já tinha passado por uma outra cirurgia. E como eles estavam em regiões opostas, e eu ainda teria que fazer necessariamente a rádio para a mama, eles entenderam que não seria conveniente, e pelo tipo de câncer que era do pulmão, fazer a cirurgia do pulmão. Então, foi um susto atrás do outro. Então, em menos, eu fiz a cirurgia do útero no final de fevereiro, abril eu fiz a da mama, aí eu fiquei abril, maio, junho e julho acompanhando a mama e fazendo a radioterapia, e no finalzinho do ano eu operei o pulmão, em torno de, acho que foi novembro, foi novembro, eu acabei operando o pulmão. E aí, enquanto isso, eu ia acompanhando a evolução, porque ele era menos agressivo, mais agressivo era o da mama. Ele me falou que se ele tivesse crescido até 1 centímetro, talvez eu tivesse que ter algo mais radical e não sem muita perspectiva de uma cura maior. Certo. Forte? História forte. Bem forte. Olha, Eu deixa eu... diria que, assim, foram sustos muito grandes, né? Que você não espera. Sim, sim. Você tem históricos da família ou ela foi causada por outros motivos? Então, na família, nenhum histórico de câncer, de nenhum tipo, de nenhum tipo. O que acontece, à época, eu realmente estava vivendo o pior momento da minha vida, com exceção do meu casamento, que foi o melhor momento de eu encontrar alguém bacana, tudo mais. Antes disso, eu estava passando por momentos muito difíceis, emocionais. Eu vinha de uma liderança no meu trabalho de mais de 20 anos e tive que abrir mão dessa liderança por problemas políticos internos. Eu sempre tive muitos problemas com a minha mãe. Minha mãe tem uma depressão bem importante e ela estava vivendo o auge dessa depressão dela. Eu estava com um irmão pequeno também, e que na adolescência e estava virado no giraia, né? Tem uma época que os adolescentes ficam virados no giraia, né? E meu irmão não foi diferente. Ele estava nessa fase e eu estava tentando buscar um novo rumo, porque porque como filha de mãe solo, negra, nesse país, assim, minha mãe tem uma história que minha mãe aprendeu a ler e a escrever para me ensinar a ler e a escrever. Minha mãe foi criada dentro do juizado de menores. Então, ela traz toda essa carga, né, muito complicada. E eu
como filha solo, como eu filha solo, né, que eu sou a filha mais velha, eu queria muito cuidar, cuidar, cuidar. Então, eu abandonei a minha vida para cuidar da vida da minha mãe, para tentar ser a melhor filha, tentar ser o melhor em todo o tempo. E isso foi me consumindo, né? Tentar ser a melhor no trabalho, tentar, porque como você é uma mulher e não feia, uma mulher negra não feia, não estou dizendo que eu sou bonita, né? Porque para você ser bonita nesse país, você precisa ter outros atrativos com os quais eu não tenho. Mas eu sou uma mulher não feia. Então, como uma mulher não feia, você precisa ficar se provando o tempo todo. Você precisa ficar provando competência, né? Você tem que ter sempre um plus. É sempre um negócio assim complicado. Se para um conseguir uma chefia ou uma liderança, ele precisa vai de um diploma, eu preciso de um diploma, eu preciso de uma pós-graduação, eu preciso falar língua, eu preciso fazer meu trabalho com perfeição, porque senão eu não estou no mesmo nível, né? Do outro se exige X, da gente se exige 4x. Negra e mulher, 4x sempre, né? Então é muito complicado. E eu estava né, nesse clima, e ainda minha mãe cada vez mais doente, você tentando melhorar. Então, assim, meu emocional já tinha ido pro, né? É. Foi quando eu encontrei o Jaqui, e aí o Jaqui, com uma outra vibe de vida, né? Uma coisa mais tranquila, e conseguiu compreender esse meu jeito agitado e ao mesmo tempo bem-humorado, enfim, e gostando de arte como eu gosto, um cara que gosta de viajar como eu gosto, uma pessoa, uma pessoa leve, né? E que, sim, se encaixou comigo perfeitamente. E aí eu decidi me casar, tanto é que nós nos casamos no Congo, né? Legal. Bem diferente. E aí, quando eu penso que a vida vai ficar boa, eu acho que talvez no momento onde eu pensei que o negócio, né, ia ficar bom, veio toda esse momento. E o Jaqui estava, na época, trabalhando no Congo. Enquanto todos esses diagnósticos vieram, ele estava lá no Congo. E ele estava num contrato de 3 anos e ele não podia sair do país. Foi uma coisa, assim, bem complicada. Tanto que no meio do tratamento, tadinho, gente, quando eu fui fazer a cirurgia, minha mãe me acompanhou na cirurgia de mama. Uma amiga me acompanhou na cirurgia do útero e minha mãe me acompanhou na cirurgia de mama. Quando eu voltei para casa, eu liguei para o meu esposo, bem louca, a louca total. Eu li um artigo falando que 60% dos homens se separam das mulheres com câncer de mama, ou que tiveram cânceres que duram por muito tempo. E eu já tinha o diagnóstico do câncer de pulmão. Eu liguei para ele assim, para ter o vídeo, louca. Falei, quero divórcio, ninguém se divorcia de mim, eu me divorcio. Eu me divorciei, eu não quero mais saber de você, ninguém se divorcia de mim. Mas assim, a pessoa não tinha me falado nada, entendeu? Eu Isso. simplesmente li o artigo e falei, não, comigo, não, entendeu? E aquele dia eu estava com muita dor, porque o câncer ele tem essas características. Ele te maltrata psicologicamente, ele te maltrata fisicamente, e depois ele te maltrata durante o tratamento, e depois ele te maltrata nas cicatrizes, né? Então, é um processo de dor, né? E eu estava no meio de uma dessas dores. Aí eu liguei para ele, não quero mais saber. Ele pegou e falou assim, e meu marido não fala português, né? Eu sempre converso com ele em inglês. Aí tem uma hora ele pegou e falou assim, eu não estou entendendo o que você está falando, o que aconteceu? Eu falei, não aconteceu nada, ninguém se divorciou de mim, eu me divorciei. E aí ele começou a falar assim, para que eu não estou entendendo, ele estava no meio do trabalho, eu te ligo daqui a 2 minutos. Espera um pouquinho que eu vou para um lugar para conversar com você. Ele desligou o vídeo e ligou para uma amiga minha que mora em Vitória, no Espírito Santo, minha melhor amiga. E ele não fala português. Ele ligou para ela conversando em inglês. Ela ficou desesperada, porque ela entendeu que ele estava desesperado, e ela me ligou em seguida. Ela falou assim, sua louca, aquele seu marido estrangeiro me ligou, eu não entendo inglês, você entendeu? Mas eu sei que ele tá louco. O que que você fez com ele porque ele tá louco? Porque ele só fala Vanessa Vanessa divórcio, foi a única coisa que eu entendi. O que que você aprontou? Aí eu tava com dor, eu falei assim, não, eu não quero, eu li um artigo, isso aqui. Ela falou assim, Vanessa, me dá 5 minutos que eu te ligo. Aí ele me ligou de novo,
né? Porque a ligação, aquela coisa que assim, ele pegou e falou assim, Daniela te ligou, Daniela. Eu falei, ligou, mas ainda estava furiosa. Aí ele pegou e falou assim para mim, que acho que foi o marco do meu casamento, né? Ele falou, Vanessa, eu não casei com você aos pedaços. Eu não casei com você por causa de um peito, eu não casei com você por causa de uma perna, eu não casei com você por causa de um braço, eu casei com você por inteiro. Eu vou estar com você por inteiro. Se você não gostar do resultado da cirurgia, a gente vai fazer o que for pelo mundo afora para você se sentir bem. Mas eu não casei com você aos pedaços. Aconteça o que acontecer, eu estou contigo. É isso, né? Uhum. E aí ele falou assim, eu te amo, eu só não consigo sair daqui nesse momento, porque meu contrato me impede de sair daqui. Se eu sair daqui, eu não consigo nem te ajudar com o tratamento. Meu contrato me impede de sair daqui, porque o Congo é um país que você entra lá por visto, né? E aí você tem visto de trabalho, visto de uma série de coisas. E se você romper esse visto, depois você tem problemas para você conseguir outros trabalhos. E ele trabalha de consultor, então isso seria uma tragédia na vida profissional dele. E aí ele passou a trabalhar no Congo de segunda a segunda para ter as folgas deles todas juntas para ele vir para o Brasil para estar comigo. E essa minha amiga de Vitória, depois que eu fiz esse escândalo, né, me ligou 10 minutos depois e falou assim: tô indo para aí, tô deixando serviço aqui, eu tenho 3 empregos, você sabe disso, né, sua louca? Bem assim, eu tenho 3 empregos, mas eu deixei os 3 empregos, vou passar uma semana aí com você. E eu não sei o que ela fez, até hoje ela nunca me contou, mas ela saiu de lá, pegou o primeiro ônibus que ela viu lá de Vitória no mesmo dia. Isso é amor, gente. Veio 18 horas de ônibus de lá para cá, porque ela não conseguiu encontrar avião. E ficou comigo aqui uma semana, é, cuidando das minhas cicatrizes, cuidando de me acompanhar para ir no médico, cuidando do que o câncer te traz essa dor, né? Porque o câncer ele te posiciona que você perde sua eternidade. A gente tem a pretensão, todos nós, tá? Esse cidadão comum, que a gente tem a eternidade. Tudo fica para depois. Eu tenho tempo para tudo. E o câncer te traz exatamente isso. O seu dia é hoje. Não tem nem o ontem e não tem o amanhã. Seu dia é hoje. Certo. O seu tratamento ele foi apenas aquela cirurgia da mama? Não, não, teve a rádio, teve a quimio, Durou né? quanto Na verdade, tempo? ó, como a minha cirurgia foi, vamos chamar assim, para os cânceres, né? A minha foi uma cirurgia menor, eu apenas retirei um quadrante, eu acabei retirando apenas um quadrante, e eu acabei fazendo, acho que 20, 18, 19 sessões de radioterapia, e depois o acompanhamento químio de medicamento, né? A Ariane não, a Ariane fez a dela foi mais violenta do que a minha, né? Ela teve uma expansão maior da cirurgia e o câncer dela estava muito maior do que o meu. Então, o meu foi a rádio e o meu depois veio o tratamento com a medicação. Eu tenho uma medicação quimioterápica via oral. Até hoje você faz algum tratamento? Sim, até hoje. Até hoje, porque o tratamento de quimio com taxomofeno é via oral. Certo. Antes do câncer, até mesmo antes do câncer do útero, você ligava para essas campanhas que são feitas em outubro, do Outubro Rosa, e achava que essa realidade não chegaria em você? Olha, o que eu tenho para te dizer eu sempre tive um amigo ele acabou até falecendo agora na pandemia, que a gente sempre ia nos hospitais e eu conhecia muito de perto a C. Camargo, porque a gente sempre estava no Hospital C. Camargo fazendo orações, levando esse conforto espiritual para quem passa por esse tratamento. Mas como eu nunca tive nem caso de câncer na família, eu nunca achei que isso fosse chegar a mim, mas eu nunca deixei de fazer os meus tratamentos, os meus exames preventivos.
Então, eu faço os meus exames preventivos desde sempre, né? E, assim, eu nunca deixei de fazer meus exames preventivos. Mas falar para você que eu achei que um dia eu teria câncer, nunca. Tanto que quando eu tive o anúncio do câncer já lá no útero, a primeira pergunta que eu fiz para a doutora foi assim, nossa, a gente faz exames para saber se tem câncer, é isso mesmo? Caiu a minha ficha, né? E, e o quanto isso é agressivo, porque a notícia do câncer veio para você quase como um atestado de óbito. Quando você recebe a notícia que você tem câncer, é como se você já recebesse junto um atestado de óbito. Você sabe o dia que você vai morrer. Por isso que eu falo que a gente perde a nossa eternidade, porque e nada depende de você. Aí você está totalmente na mão do médico, não existe mais nada que você possa fazer. Então, o que o médico falar é o que está feito, né? E é uma doença que você sabe que ela te acompanha para o resto da vida. Mesmo que fale, tipo assim, que nem, por exemplo, eu agora estou no período anual, né? O câncer tem várias fases. Você tem a fase que você retorna para o médico toda semana, depois toda semana por mês, depois por mês 3 meses, depois de 3 meses 6 meses, depois você volta anualmente. E ainda você tem os famosos 5 anos, que você pode, esse câncer ele pode voltar a cada 5 anos. Então, assim, num período de 5 anos, você também, quando for fazer seus exames, você já fica naquela expectativa, porque ele pode retornar. Então, ele é uma sombra, ele fica aqui, né, se enfungando no seu cangote. Ele fica assim, "Oh". Então você lidar com essa sombra, né, com essa sua perda de eternidade, por isso que eu falo que você tem uma perda de eternidade aí, né, com essa intranquilidade, ela não é fácil, ela não é fácil. Eu só fui melhorar mesmo quando eu comecei a fazer terapia. Lidar com ele nessa fase aí, quando eu comecei a fazer terapia. E isso vai te dando uma certa serenidade de conduzir a vida. Certo. É, você participou do Mama Nossa, da Ariane Porto, ou não? Participei, participei, Como foi? participei. Eu acho que falar do câncer te traz uma certa tranquilidade. E quando você percebe que as outras mulheres, principalmente mulheres, né? Porque para a gente tem um padrão ético, um padrão estético, ético e estético, que você tem que manter. E quando você encontra mulheres que passaram que entende efetivamente que eu estou te falando aqui, é muito bom. Dá um certo alívio e você tira um pouco esse peso que é o câncer, né? Você recebe o câncer muito pesado, você recebe a notícia muito pesada, tanto que as mulheres até fogem de falar, né? É, e é bom você falar sobre isso, porque o câncer, quando a gente faz as cirurgias, desculpe o termo que eu vou utilizar, que parece pesado, mas ele não é. Ele te mutila. Qualquer câncer que você tenha no seu corpo, ele te mutila. Por que que eu falo mutila? Porque um pedacinho do seu corpo ali, ele foi tirado. Às vezes tem possibilidade de uma reconstrução, mas é uma reconstrução, nunca vai ficar igual. Ou não tem mais possibilidade, então ele foi retirado. E você tem que lidar com esse novo corpo, com essa nova, como fala, forma, né? Depois dos tratamentos. E ninguém te fala isso. E você, como mulher, como é que você chega num lugar e você só tem um seio, muitas vezes? Ou você tirou os dois seios, ou você tirou essa glândula que está aqui, e aí seu braço incha o tempo todo. Ou seja, qualquer outra parte que você tenha, por exemplo, os cânceres ginecológicos, onde as pessoas são obrigadas a retirar parte do sistema ginecológico, né, que é aquilo que você mostra ali, sabe? Ou, às vezes, nós tivemos uma amiga que estava conosco, ela teve câncer no nariz, aí você retira o nariz, né? Então, para a gente, para nós mulheres, esses cânceres onde você consegue ver parte do nosso corpo, ou que tem uma identificação feminina, tem um peso maior, porque a sociedade nos cobra uma beleza, uma frente estética
para você ser identificada e respeitada como mulher. E aí, quando você tem esses grupos e você fala das suas dificuldades, das dificuldades de uma reconstrução, da dificuldade de ser bem tratada, né? Como eu falei para você, no primeiro profissional que eu fui, ele me tratou como carne, né? Como assim, ó, preciso ganhar dinheiro. Por exemplo, uma coisa que eu não sabia, e eu fui descobrir, foi no Hospital AC Camargo, o que ele falou, que ele retiraria meu seio e colocaria um silicone, isso não pode acontecer. Meu silicone viria, ou qualquer reconstrução eu viria, depois que eu terminasse meu tratamento. Uhum. Você entendeu? Não é assim, você retira, eu coloco um silicone e a vida está ótima. Não. Ou seja, se eu fosse realmente trabalhar com esse profissional, ou se eu acreditasse nesse profissional naquele momento, seguramente nesse momento aqui nós não estaríamos conversando, eu teria morrido. Até mesmo porque o tipo de câncer que eu tinha, ele é extremamente agressivo. Então, se eu não tratasse como deveria ser tratado, retirasse um pedacinho, fizesse a radioterapia, fizesse como fala, a quimio medicamentosa, a gente não estaria conversando. Eu ia morrer linda, com os peitos cheios de silicone, ele ganhando dinheiro dele, e profissionais como ele, infelizmente, tem de monte. E ele é um profissional ligado a um hospital top of the top, aí, né? Os famosos gostam de ir. Então, esse, é, e aí quando você percebe que várias mulheres têm o mesmo discurso, e aí a gente começa a se unir para que essas coisas não aconteçam. Então isso faz toda a diferença, né? Aí você consegue compreender por que que o tratamento psicológico, ele é um aliado, por que que as cirurgias como fala, com reconstrução, programadas juntos com esses tratamentos faz toda a diferença, que o que eu não passei sozinha, né? Esses surtos aí, não fui a única, cada um surtou num momento diferente, que faz parte do processo, que é sim um processo de dor, mas é um processo, né? Que um dia não é igual ao outro. Tem gente linda como a Ariane, que fez todo o processo dela, ela filmou tudo isso e transformou num filme lindo, num documentário maravilhoso. E teve gente como eu que ficou enlouquecida. E se eu não tivesse uma amiga, ou se eu não tivesse a Ariane, ou outras amigas para me segurar e me dar um abraço, não ia conseguir, como fala, superar essa fase, né? Se eu não tivesse um marido que quando eu terminei de fazer a minha cirurgia, eu não via minha cicatriz do seio, eu não tive coragem. Foi ele que me colocou na frente do espelho e falou assim, Vanessa, nós vamos olhar juntos. Ele conseguiu uma licença lá, ele veio aqui para o Brasil, ele falou assim, você já viu sua cicatriz? Eu falei, não. Eu fazia os curativos e tudo mais, ia para a rádio. Ele falou assim, então nós vamos ver junto. Foi ele que me fez encarar o espelho, né? Ele estava junto comigo. E aí ele sempre brinca comigo, você não tem cicatriz, você tem agora um bordado único, você é única agora, entendeu? Então quando você tem um marido, você tem alguém do seu lado que te trata dessa maneira, faz toda a diferença também. E a gente conversa sobre essas coisas. Então, esse documentário serviu para isso, para a gente se fortalecer, para a gente estar junto, para a gente entender que eu sou uma vitoriosa e tem mulheres que estão num caminho que a vitória é o dia, porque a gente sabe que o câncer vai ser mais forte. Então, elas têm o dia de hoje, Certo. só o dia de hoje. E ela tem que fazer o melhor dia dela hoje, né? Então, faz toda a diferença a gente fazer esses encontros. E um recado final para as mulheres que ainda não se preocupam com essa doença. O que eu tenho para falar? Não é para você se preocupar com ela, mas é para você se antever a ela, né? Faça sim, se cuide sim, né? Fazer os seus exames, briga lá no SUS para você fazer os seus exames. Você que tem um plano de saúde, faça assim regularmente o seu plano de saúde, faça jus, busque bons profissionais, não aceite um mau profissional do seu lado, né? Busque um bom laboratório para você fazer esse exame, não é o carniceiro que vai fazer, sabe? Porque no meu caso, foi um excelente profissional que encontrou o meu câncer. Se eu fosse um profissional regular,
teria passado desapercebido. Tá bom, Então, então. eu estou salva. Então, porque assim, seus anjos da guarda são também o bom laboratório que você está fazendo os seus exames. Então, é importante você buscar esse laboratório bom para você fazer os seus exames. E se ficar na dúvida, refaça os exames. Eu sei que é inconveniente, não é gostoso você ter o seu exame lá nesse seu seio, assim, espremidinho ali na máquina, mas, mas essa espremidinha prolonga a sua vida, né? Faz você ter boas histórias depois para contar, né? A Ariane foi mergulhar, eu fui passear de asa delta, enfim, pulei de paraquedas, que eu sempre gostei de fazer isso. Então, cada uma de nós teve um sonho a realizar depois como fala, da liberação do tratamento, que a gente pode ter uma vida um pouco mais normal. Então, cada uma de nós foi fazer um sonho que a gente deixou escondidinho, a gente sempre tinha a possibilidade de fazer, mas a gente sempre ia deixando para trás. Aí, disse, não, quando chegou o tempo, pois não. A Ariane foi mergulhar, eu fui pular de paraquedas e, né, enfim, fui voar pelo mundo, que isso faz parte da gente realizar os nossos sonhos, né, ter a oportunidade de realizar os nossos sonhos, não deixar para depois. Então, mas é fazendo os exames anuais. Você tem que fazer seus exames anuais com regularidade. Então, e não ter medo, não ter medo. Quanto antes a gente faz os exames, quanto antes a gente diagnostica, tem o diagnóstico dessa doença, é vida que segue. Volto a dizer, não é um caminho fácil, mas é um caminho possível, né? E a gente tem mais histórias para contar. A gente tem mais histórias para dar para o outro e para participar com o outro. Tá certo. Mais uma vez, Ariane Porto, muito obrigado. Semana que vem eu vou entrevistar mais uma mulher que passa, que passou pelo câncer. Vanessa, eu quero muito agradecer você. Foi um prazer conhecer você. Você é Prazer muito foi alto meu. astral. Prazer foi meu. E se precisar, estamos aqui. E eu jamais ia negar um pedido da Ariane. A Ariane é uma luz, é uma menina, é uma luz e uma pessoa sempre voltada para o outro, cheia de amor. E é isso. Obrigada. Tá certo. A você que nos assistiu também, meu, muito obrigado. Até o próximo Sábado Log, se Deus quiser. Até lá. Tchau. Tchau, tchau.